Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, 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 Namastê. Eu deveria ter muita riqueza, muitas roupas, muitas frutas, mas o que eu quero é nome e fama, né? Ok. Se você quer que assim seja, né? Mas para que você possa desfrutar desses objetos de desejo, você precisa fazer por onde, né? Você precisa fazer por onde. Como é que a gente faz por onde? A gente tem que agir em harmonia com o nosso objeto de desejo, né? Eu não posso, né? Ah, eu quero isso, isso e aquilo. O que você quer? Ah, não, eu quero uma casa nova e eu quero um carro novo. Ok, então você tem que agir em harmonia com o seu desejo. Então tá, então o que você está fazendo? Eu estou repetindo um mantra todo dia de manhã por 2 horas. Eu quero uma casa e eu quero um carro novo. Eu quero uma casa, eu quero um carro novo, né? Eu ouvi dizer que a mente tem o poder de atrair as coisas. Não, se você quer alguma coisa, que assim seja, mas você deve colocar ações que sejam em harmonia com o seu objeto de desejo. Você não pode fazer uma coisa que é totalmente, né, desconectada com aquilo que você quer obter. Você tem que colocar ações naquela direção, né? Então, se você quer alguma coisa, faça por onde? Ações em harmonia com o seu objeto de desejo, e as suas ações precisam observar o quê? O Dharma, né? Ah, não, eu quero rapidamente, eu vou me corromper, e aí eu obtenho rapidamente. Tudo bem, mas se você fizer isso, você não irá crescer. E o propósito de correr atrás para obter coisas é o crescimento, a compreensão de que existe algo muito superior ao ganho dos seus objetos mundanos, né? Então, se você trapacear, roubar, se tornar um corrupto, né? Você não irá desfrutar realmente daquele ganho material. Mas como assim? De repente eu vou ter uma casa maravilhosa, isso, mas você vai sofrer lá dentro. Por quê? Porque você, né, se corrompeu, a sua alma foi corrompida, a sua mente foi destruída, perturbada, né? Então, o objetivo é este crescimento, mesmo quando, né, material, que ele sirva simultaneamente para que a gente cresça espiritualmente. Que eu me torne um homem famoso entre os homens, eu quero ser o grande imperador, que assim seja. Que eu me torne a pessoa mais rica do mundo, que assim seja. Ó gracioso Senhor, que eu possa entrar em Ti, né? Que eu possa compreender você e me tornar um com você, que assim seja. Agora sim, agora você está falando, né, aquilo que conta, né? Agora o seu desejo começa a realmente ser um desejo mais elevado, você é uma pessoa madura, né? Oh, gracioso Senhor, que você entre em mim, perfeito, a gente não vai precisar nem de se mexer, porque eu sou de mesma natureza sua, né? Assim seja. Ó Senhor, você precisa compreender, porém, né? Ó Senhor, eu estou purificando a minha mente, né? Naquele teu ser, que é como o rio de 1000 braços, né? Que assim seja, né? Ó preservador, né? Vishnu, com as águas que fluem para baixo, né, como as águas do rio, como os meses se fundem no ano, assim como os brahmacharins venham a mim de todas as direções, assim seja. Ó Senhor, Tu és um refúgio, para mim Tu brilhas adiante, aceita em Ti
aceite mentir completamente, né? Então, são passagens em alguns textos vedânticos que denotam a total aceitação dessas escrituras reveladas, a aceitação do aspecto mundano, material da natureza humana, né? Que ela não pode negar tudo isso, ela não pode bypassar tudo isso, ou transcender tudo isso, a menos que ela, através das experiências de ganhos, de sucessos, de fracassos, gradualmente ela desenvolva a maturidade para buscar coisas que realmente possa resolvê-la, né? Não coisas que sirvam de paliativos para esta problemática humana. Então, este é o Grihastha Ashrama, na qual a pessoa realiza os seus desejos no mundo de maneira legítima, moderada, genuína. E, porém, o que os Vedas dizem é que deve estar no pano de fundo que o seu objetivo é religioso e espiritual. O seu objetivo final, né, é o crescimento, a elevação, a purificação, né? Os objetivos mundanos são subservientes, né, desse objetivo primário, ou fundamental, ou superior. O dia deve iniciar com esse espírito de religião, espiritualidade, como pano de fundo. A sua divindade é o seu objetivo. E o dia deve terminar com este mesmo pensamento, com esta mesma atitude, né, que permeia todos os seus dias, semanas e meses, né? Então, se uma pessoa faz determinado karma, ela descobre que os seus desejos se tornam purificados e refinados, como eles descobrem o egoísmo esclarecido. Mesmo no egoísmo, há superior e inferior. Então, vamos ver o que o Swami está querendo dizer. Se uma pessoa faz determinados karmas, ela descobre que seus desejos se tornam purificados e refinados, né, quando esses karmas, essas ações, observam o Dharma. Como eles descobrem o egoísmo esclarecido. Mesmo no egoísmo, existem egoísmos bons e egoísmos ruins, né? Inicialmente, eu estava interessado apenas no meu bem-estar, mas agora os meus desejos são tais que não apenas eu estou interessado no meu bem-estar, mas também no processo, outros devem se beneficiar. Então, são conceitos do Karma Yoga, né? Então, eu quero só fazer um parêntese aqui, importante, ok? A gente faz o que a gente faz no mundo com um objetivo, né, pessoal, e compreendendo a ciência de Mithya, a ciência de Karma e Dharma, né, eu sei que eu faço o que eu faço, né, porque eu quero um ganho pessoal, mas eu sei que este ganho pessoal ele precisa ser um ganho para o coletivo, porque se eu observo o Dharma, eu estarei contribuindo para o coletivo, tá? Isso não significa dizer que eu faço um pouco de coisa para mim, aí as outras 3 horas do dia eu faço serviços de caridade, serviços, né, altruístas. Não, nós somos vedantinos, nós não somos pessoas religiosas, né, a nível ainda mais primário, né? A gente tem uma compreensão de que o que a gente faz com esse sentimento de gratidão, de reverência, de retribuição, e a gente faz observando as leis do Criador de tal modo que eu faço, existe um objetivo pessoal, mas eu sei que eu fazendo isso, com esta atitude, com esse espírito, né, e observando as leis que regem o campo, eu estou fazendo para todos no campo. Eu não preciso ir por aí, necessariamente, salvando pessoas ou dando comida para elas no meio da noite, embora tudo isso também seja parte do Karma Yoga, essas atividades de caridade, ok? Também é parte, tá? Mas quando você chega no Vedanta, o seu foco é muito menos ir por aí, né, ajudando aqueles mais necessitados, mas o seu foco é muito mais agir de tal modo que você beneficia o todo sem precisar de salvar as pessoas aqui e ali, entendeu? Você faz isso com um sentimento devocional de gratidão
e você faz, seguindo, faz com uma sensibilidade, uma empatia, uma compaixão e amor, também por aqueles que estão sofrendo, mas aquele não é o seu foco é agir como exemplo para a sociedade e agir de tal modo que as pessoas são beneficiadas pelo que você faz, como também pelo exemplo, né, do modo qual você faz tudo isso, né? Então, eu estou interessado no meu crescimento pessoal. Isso é egoísmo superior. Por quê? Este é o ponto que eu quero fazer aqui. Por que é um egoísmo superior? Porque ninguém pode produzir o crescimento pessoal do outro. Não, eu só vou agir se todos crescerem. Eu só vou me iluminar, aquele conceito, né, que vem do budismo, né? Eu só vou me iluminar se todos se iluminarem junto comigo. Eu vou ficar aqui até que o último auto-ignorante se torne um Yanni. Aí eu vou, né, me tornar um Yanni também. Ninguém pode produzir o crescimento do outro, ninguém pode produzir a iluminação, o autoconhecimento no outro, né? Mas a gente pode agir de tal modo que a gente vai estar sustentando o campo dármico, né? Protegendo o campo dármico, dando exemplos de empatia, de amor, de justiça, né? De tal modo que isso irá ajudar outras pessoas a seguirem esses modelos, né? Então, é um trabalho mais profundo, mais de base, principalmente porque nós sabemos, como diz aquele ditado chinês, se você quiser ajudar uma pessoa, não dê um peixe a ela todo dia, ensine a ela a pescar. Compre uma vara de peixe e ensine-a a pescar, né? Então, as pessoas que querem dar um peixe aos outros todo dia, tudo bem, né? Quase sempre isso se torna um aspecto do ego pessoal, da pessoa caridosa, né? que irá amarrar a pessoa naquela autoimagem, né? Mas nós estamos interessados em dissolver o ego, dissolver a nossa autoimagem. Então, as nossas ações são voltadas para o campo como um todo, sabendo que todos irão se beneficiar de nossas ações e sem que eu negligencie as minhas necessidades, porque se eu sou um grihasta, ashram, eu preciso, né, de pagar aluguel, pagar isso e aquilo. Então, eu faço o que eu faço o meu trabalho, eu preciso do meu salário, mas em total observação do Dharma e com uma atitude e com uma qualidade que serve de exemplo para os outros, que irá tranquilizar a mente das pessoas ao redor. Diz assim, pô, que cara bacana, que moça bonita, né? Sensível, amável, né? Presente quando eu preciso falar alguma coisa, e quando ela fala, não é simplesmente ficar cuspindo no meu ouvido, ela fala coisas realmente significativas, né? Etc. Então, tudo isso é o trabalho de um buscador que é um indivíduo religioso, espiritual, mais maduro, né? Então, existem os desejos pessoais que é pessoal, mas não é egoísmo realmente, ou é um egoísmo elevado, porque, no final das contas, a pessoa que, depois de ter tantos desejos pessoais, desenvolve um desejo pelo autoconhecimento, é ainda assim um desejo pessoal. E essa pessoa compreendeu que eu não tenho capacidade de produzir autoconhecimento em ninguém, mas somente em mim. Eu não tenho capacidade de libertar ninguém do samsara, eu só posso libertar a mim mesmo, através desta compreensão a respeito da minha natureza, sempre livre, né? Então, com essa compreensão, a gente vai seguindo os nossos objetivos pessoais, sem nenhum sentimento de vaidade ou egoísmo, porque esse desejo pessoal por autoconhecimento é o desejo mais elevado que existe, é o que nos liberta do samsara. A ideia de que desejo aprisiona até que seja o mumukshutva, que é o desejo pelo autoconhecimento. Então, esse desejo irá libertar. Você veja, o Ramana Maharshi, ele foi e se escondeu numa caverna porque ele queria ficar na dele. Quem é que pode condenar o cara porque ele não fez nada pela sociedade, né? Ele fez por si, né? Isso me faz lembrar do Papaji também, quando o Papaji, depois dele ir no ashram, conhecer o Ramana pela segunda vez,
que a primeira vez o Ramana apareceu na casa dele, lá no sul, no norte da Índia. Aí o Papaji foi lá, conheceu, brigou com o Ramana, quase foi embora, se tocou no último momento, reconheceu a sua real identidade e depois não queria arredar pé lá do ashram do Ramana. E tinha um conflito social na Índia, né? No qual as pessoas estavam se assassinando lá no norte, na divisa com o Paquistão. E aí o Ramana falou para ele, não, você vai lá e tenta salvar a sua família, né? Então o cara falou assim, não, isso é simplesmente, né, ilusão, fantasia, né? Nada disso é real, a única coisa real é o ser. E eu estou aqui, eu estou bem, estou em paz, né? Eu não tenho mais nenhum outro desejo. Aí essas contradições aparecem, que o Ramana diz para ele, não, você tem que ir lá e salvar as suas familiares aparentes. Eles não existem realmente, mas ainda assim você, né, que é uma entidade que também não existe, mas aparentemente existe, dentro do âmbito desta realidade aparente, precisa ir lá e aparentemente salvar os seus parentes aparentes, né? Então a gente tem que saber quais são as leis e regras de Mithya e observá-las, né? Então o desejo pelo superior, entendeu? Ele não cancela realmente os nossos deveres e outros desejozinhos, né? Como, por exemplo, suprir as necessidades dos seus filhos, da sua família, etc. Não, agora eu não quero saber de nada. Meu filho não existe, a minha mulher não existe. Não, é Satya Mithya. O segredo do Vedanta é compreender Satya, compreender Mithya e não fazer confusão entre os dois. Inicialmente, eu estava interessado apenas no meu bem-estar. Agora, eu estou interessado no bem-estar de Ishvara, que é o campo, onde todas as pessoas irão ser impactadas positivamente. E neste processo eu estou me beneficiando, mais uma vez, porque eu estou crescendo, refinando, né? Crescimento espiritual é o propósito dos nossos nascimentos. Então, este segundo estágio é um estágio de muitas atividades, né, ou interações com o campo. Nós deixamos de ser crianças ou infantes, né, que estudam e se preparam para entrar no mundo do trabalho, né, etc. E agora nós temos que fazer a nossa contribuição social, mas não necessariamente. Você não viu que o Ramana chutou o balde e foi embora, sem nenhum problema, sem nenhum conflito? Né? Muitas pessoas ficam assim num dilema, né? Eu vi muitos desses dilemas no meu tempo, né, de associação com o meu primeiro guru. Pessoas queriam isso, mas ao mesmo tempo tinham deveres e obrigações com famílias, filhos, e isso e aquilo. Queria chutar o balde. Algumas delas chutaram e depois sofreram conflitos psicológicos monstruosos, né? Então, a gente vai fazendo os nossos deveres, a menos que a gente pense, tudo bem, eu vou deixar a Ishvara cuidar dos meus pais. Né? A pessoa diz, não, eu tenho que fazer isso, cuidar disso, cuidar disso, cuidar daquilo. Né? Aí a pessoa diz assim, tudo bem, eu já cuidei de tanta coisa, eu tive que cuidar desse corpo e de tantos outros corpos em torno desse corpo, né? E agora estão dizendo que eu tenho que cuidar disso, e disso, e disso, e daquilo, né? Eu falo, eu não tenho mais tempo para cuidar de nada disso. Por quê? Porque o meu objetivo é moksha, né? E eu tenho outros 10, 20, 30 anos de vida, meu objetivo é moksha, e eu vou deixar a Ishvara cuidar dessas outras pessoas. Qual é que é a chave em tudo isso? A chave é que o indivíduo que toma uma decisão de não exercer determinados papéis, assim como Ramana Maharaj tomou a decisão de não exercer o papel de filho e o papel de estudante dentro do âmbito, né, do seu estágio no primeiro ashram, ele abandonou tudo isso, né, sem nenhum conflito, né?
Então, a menos que o indivíduo esteja muito bem resolvido, é melhor não abandonar os papéis. É o que eu digo sempre. Se você puder abandonar sem nenhum conflito, tudo bem, porque Ishvara vai cuidar destas pessoas dentro dessa ordem aparente, né? Mas você precisa estar muito bem resolvido, né? É a história, aquele outro exemplo que eu conto frequentemente, o cara aparece lá diante de Ramana Maharshi, no ashram, e diz, Ramana, eu estou aqui, eu estou fazendo igualzinho a você. Eu abandonei a família, a sociedade, deixei tudo para trás, eu era uma pessoa rica, um empresário, abandonei tudo, vim para cá, cortei meus cabelos, me vesti de branco, estou usando uma fralda igualzinha à sua, e já arrumei uma caverna para mim ficar. Uma caverna mais confortável do que a sua, né? Naqueles tempos. Eu mandei botar um pouco como é que se diz? De cerâmica, etc. Ficou bonitinho. Então, eu estou aqui, eu estou seguindo o seu exemplo, né? Porque eu quero ser como você. Abandonei tudo. E o Ramana diz para ele assim, olha, você tem certeza que é um movimento genuíno? Né? Ele falou, sim, naturalmente que é genuíno. Eu quero ser como você. Ele falou assim, se o poder, the power, o poder que me tirou da minha família e me trouxe para essa caverna aqui, foi o mesmo poder que tirou você da sua família, da sua empresa, para trazer você aqui, siga este poder. Siga o movimento desse poder. Ele só falou isso, mas o que ele estava, né, subentendendo? Estava tentando chamar atenção porque, de repente, você quer somente me imitar, né? Porque se você estiver me imitando, você vai sofrer de conflitos, ou todos os tipos de conflitos. Conflito por ter abandonado seu papel, conflito por não estar preparado para viver uma vida de reclusão dentro de uma caverna, né? Todos os tipos de conflitos. Né? Então, seguir os movimentos naturais de cada um de nós requer muita sabedoria, muito equilíbrio, muita sátiva, né? Muita clareza de ver assim, não, este é o meu momento, entendeu? Eu tenho que desapegar disso e aquilo, porque eu quero dedicar o que resta, né, das minhas energias para um desejo pessoal, porém superior, que não necessariamente precisa ser sacrificado por causa de determinados papéis, né? Vocês entendem? Você entende, Mauro? Principalmente quando existem os meios para resolver problemas também, né? Uma pessoa que, de repente, tem a possibilidade de não trabalhar mais e quer saber se vai parar de trabalhar mesmo para se dedicar à autoinvestigação e ao autoconhecimento. Mas você tem certeza que você está pronto para isso? O que você vai fazer com o seu dia se você não estiver pronto para mergulhar profundamente neste processo vedântico, né? Então, se você tem muitas rajas, muitos desejos, muitas excitações, né, e etc., permaneça enganjado, porque se você tiver muitas rajas e parar de fazer, parar de agir, o que aquelas rajas vão fazer? Vão criar problemas mentais, né? Vai ficar tudo aqui assim, você não está canalizando essas energias de modo criativo, né? Então, a gente tem que sempre observar a que ponto nós estamos, né? O que é realmente possível, né? E se eu estou preparado para uma caverna em Tiruvannamalai. Que as pessoas elas vão para a Índia em busca de uma caverna, de fugir da sociedade, quando você vê, elas ficam lá fazendo um monte de bobagem, inclusive ficam amarradas nas drogas lá. Ninguém pode reclamar, porque no nosso processo, todos precisam servir à sociedade. Nós contribui para a religião, para os nossos antepassados, né? Temos respeito, esse é um outro conceito, né? De alguns alguns aspectos, né? Que nós precisamos, tipo de qualificações, né? Capacidade de contribuir para a sociedade, para a religião,
reverência em relação a Deus, os antepassados, né? Reverência e estudo e, se possível, propagação desses ensinamentos, né? Tudo isso é parte deste processo. Todos os tipos de serviços sociais também, né? Tudo isso é possível, né? E, no final das contas, nem aparece aqui, que é uma atividade puramente intelectual chamada Nididhyasana, que é o estudo, meditação, a contemplação a respeito dessas revelações que determinam a minha real identidade, né? Então, são atividades não físicas, né, mas intelectuais. Então, passando o segundo estágio, o terceiro estágio é chamado de Vanaprastha Ashrama, onde eu me volto para mim mesmo, né? Eu cheguei à minha idade, 50, 60 anos, eu já fiz muitas coisas, tenho menos necessidade de desejo, minha lista de desejos foi se esgotando, né? Eu que sempre fui rajásico, extrovertido, correndo de lá para cá, e agora começo a questionar a vida e começo a buscar o crescimento, me voltando. Uma mente que era extrovertida começa a fazer essas investigações, né, mais sutis, né? Quem sou eu? Por que estou vivendo? Qual é o propósito dessa minha vida? O que eu quero realmente, né? Então, esse terceiro estágio ele ocorre naturalmente se nós estivéssemos vivendo em estruturas sociais sadias e bem equilibradas, né? A meditação se torna, e a contemplação e o estudo das escrituras são o meu estilo de vida, eu quero estudar, né? Mas se a pessoa não estiver preparada, o que ela vai fazer com 12 horas, 16 horas, né, no estado de vigília? O que ela vai fazer com tanto tempo livre? Se ela não está pronta para a meditação, o estudo e a contemplação como principal atividade do seu dia a dia. Então, o segundo estágio, que é o Grihastha Ashrama, é todo ele, né? Ele é karma pradana. Ele é predominantemente determinado por ações, karma. Mas esse terceiro estágio, que é o Vanaprastha Ashrama, né? Ele é predominado por o quê? Por Upasana, meditação e contemplação. É o Upasana Pradana Ashrama. Então, você desenvolveu uma mente mais contemplativa, depois de ter passado por essa escola da vida, né? Gradualmente você começa a se fazer essas questões mais existenciais, essenciais, né? A respeito do propósito do seu nascimento, e você vai se voltando para essa busca, né? Neste estágio, você pode sair de casa ou pode permanecer na própria casa. Então, isso dentro da estrutura védica, né? O hindu, o indivíduo, nesse estágio, ele podia ficar em casa delegando tudo aos outros, né? Ou ele pode escolher sair de casa. Mas o importante é que ele quer uma mente mais contemplativa e ele não quer se envolver com os afazeres do dia a dia, como no caso do Nisargadatta Maharaj, que falou para a família, olha, a partir das 7, eu fecho a porta daquele quartinho lá em cima, não quero saber de nada, não quero ouvir nada, ok? Eu quero simplesmente fazer as minhas sadhanas espirituais, né? Isso quando ele ainda tinha que tocar a sua lojinha, que ficava embaixo do apartamento onde eles moravam, né? Então, aqui não, aqui ele passou até mesmo a lojinha e ele quer viver simplesmente para fazer este Shravana, Manana, Nididhyasana. Ele pode fazer dentro de casa, se ele tiver um cantinho, né, satisfatório, ou ele pode dizer assim, não, eu vou sair daqui porque tem muito barulho. Os netos, né, que barulheira que eles fazem, né? Então, que tipo de meditação nesse estágio, né? São orações, são
Ele fala que é japas, tá? Então, aqui tem uma pequena distinção, e vocês vão ver, porque o último estágio é o Sannyasa Ashrama. O Sannyasa Ashrama é que, efetivamente, o indivíduo se volta para os Upanishads, ok? Mas, neste terceiro, ele está fazendo um outro tipo de Vipassana, né, que visa, né, a purificação, além das purificações já obtidas como um Karma Yogi, né? Então, vem o último ashrama, conhecido como Sannyasa Ashrama. E aqui, de novo, o Sannyasa Ashrama significa que eu tenho que ir para um ashrama? Não, você pode ir para uma floresta, pode ir para uma caverna. O sannyasa é um estado de espírito, ok? Você simplesmente não quer nenhum envolvimento com o samsara, com as atividades do dia a dia, porque agora você quer sua mente totalmente livre para fazer o Shravana, Manana e Nididhyasana dos Upanishads, né? Ele pode ir para um quarto isolado de um ashrama, ou pode escolher até mesmo um quarto isolado na sua casa, como fez Nisargadatta Maharaj, ou ir para a floresta. O mais importante é que ele desapega da família. Desapega, né? É o ponto aqui. Não, eu posso ficar na família porque eu desapeguei total, né? Então, tudo bem, você pode ficar, né? Então, você se desapega, leva ao desapego interior. Você se desapega do mundo, dos familiares, da atividade, dos negócios da família. Você, por conveniência, ainda fica num quartinho lá, num cantinho da casa, ou lá do lado da casinha do cachorro, e você desapega da família. O desapego da família, ele conduz a um desapego interior. A sua mente, ela não está mais apegada a todos aqueles objetos de desejos, medos, atrações, repulsões. Então, aquilo vai se purificando, porque o mundo fora e o mundo dentro, eles são idênticos, né? Isso tudo através de quê? Através de um entendimento, uma compreensão profunda. A compreensão de que a vida é nada mais do que associação com fenômenos, e no final ela precisa terminar com dissociação. Bonito, né? Mas a maioria das pessoas, elas nascem ignorantes e morrem ainda mais ignorantes. Porque numa vida, no nascimento, elas vão acumulando ainda mais ignorância. Aí, no final das contas, elas morrem totalmente apegadas a todas aquelas experiências, todos aqueles desejos que ocupam a sua mente ainda, né? Então, eu compreendi que tudo, a vida nada mais é associação com objetos, com pessoas, com coisas, com situações. E a vida vai terminar com dissociação. A dissociação é o quê? Pode ser um choque se você não começar a dissociar antes. Você entende? Se eu não consigo, começo a dissociar antes do momento final, no momento final vai ser um choque. É chamado de reality shock. Ok? Você vai receber um choque, porque o Shwara vai bater na sua porta e dizer assim, agora eu estou tirando você de tudo e tirando tudo de você. Ah, mas eu não estou preparado, eu tenho que desapegar. Porra, cara, você teve 20 anos para desapegar. Tá? E você está aí apegado com tudo, né? Eu entrei, tenho que sair. Eu apeguei, tenho que desapegar. Relacionamento, também entrei nos relacionamentos e eu devo crescer através dos relacionamentos e deixá-los para trás. Eu mentalmente entrego as responsabilidades que eram minhas a cada membro da família, e da família para Ishvara, né? É simplesmente, Lord, ó, agora eu deixo e passo tudo para você. Tem até os meus pais, os meus avós que estão velhos, eu deixo por sua conta, você que cuide deles, arrume outras pessoas, porque se eu desassociar, alguém vai associar. Isso eu tenho certeza. Né? Tem sempre alguém buscando uma associação, não é? Sempre tem alguém buscando uma associação.
Então, eu deixo tudo por conta de Ishvara. Aí, até aí, então, eu falei, vou cuidar desta pessoa, vou cuidar daquela. Quanto tempo eu vou passar cuidando? Eu suponho que eu estou cuidando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo caridade. Né? Então, é sempre o senso de eu sou o fazedor e eu devo fazer. Se vou conseguir ou não, não sei. Mas, em nome de cuidar dos outros, eu estou, no final, estragando. Mas esse é um assunto diferente que o Swami Paramahansa não quis entrar. Eu penso que estou cuidando das pessoas, mas eu estou criando um vínculo de dependência das pessoas comigo. Né? Então, aprenda a desapegar, aprenda de deixar os cuidados para outras pessoas que queiram se identificar como cuidadoras disso e daquilo, e, no final das contas, aprenda a transferir os cuidados a Ishvara, porque, no final, Ishvara sempre cuida de tudo e de todos. Né? Ah, não, mas eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, isso e aquilo, tudo bem. Você está preparado para deixar os seus filhos por conta de Ishvara? Não, aí é difícil, né? E se Ishvara não segurar a onda dos meus filhos? Né? Então, fica com seus filhos e cuide deles. Mas se você tiver esse desejo ardente, essa compreensão profunda de Ishvara, você pode até deixar os seus filhos com Ishvara. Ele vai encontrar alguém para cuidá-los, e se eles forem descuidados, saiba que é parte do processo kármico dos seus filhos. Você os abandonou por uma meta superior a tudo. E eles passarão por aquilo que seja. Né? Então, esse é um assunto que nós não vamos tocar agora, mas o ponto aqui é a gente precisa de compreender que Ishvara é realmente aquele que está cuidando de todos nós. Né? E é uma arte muito difícil compreender os nossos swadharmas e fazer aquilo que é justo e em harmonia com o meu swadharma e com o dharma coletivo, que envolve os meus papéis com os outros. Né? Então, isso é um tema muito bacana, muito sutil e não fácil de ser compreendido, né? Porque existem muitos sentimentos e emoções confusas, entre elas um sentimento de culpa que é emprenhado, né? Impregnado na mente humana. Assumindo que eu estou cuidando, aprenda gradualmente a passar a responsabilidade a Ishvara. Sabe, Ishvara, você está cuidando. Porra, Ishvara, você está cuidando através de mim, arruma um substituto. Eu tenho outras coisas para fazer. Este afrouxamento de sentimento de responsabilidade ou de apego é o que nós chamamos de sannyasa ashrama. O sannyasi, ele é um desapego interior. Deixar o mundo para ir no ashram não significa ser um sannyasa, porque você pode se apegar ao ashram, se apegar às coisas, às atividades, né? Às sadhanas. Tudo para quê? Quanto mais você tiver desapego, mais a mente estará disponível para o último estágio, o último ashrama, que é Jnana Yoga Pradana Ashrama. Nós entramos no Jnana Yoga, no Shravana, no Manana Nididhyasana. A minha vida é predominada por essas atividades, e este é o meu 4º estágio, o meu 4º ashrama. Então, o Karma Pradana Ashrama, o Upasana Pradana Ashrama, nos conduz ao Jnana Pradana Ashrama, que é o último estágio. Se uma pessoa passar por todos esses 4 estágios, né, como seria, né, uma estrutura social sadia, bem equilibrada, né, como parece ter existido no passado, então qual seria a beleza se todos nós pudéssemos sermos educados, né, deste modo, numa sociedade, né, propícia
esta sabedoria espiritual, se nós passamos pelos 4 estágios, a gente aprende que o meu próprio crescimento também é uma forma de eu atender a sociedade. Através do meu crescimento, como a gente diz, né? Cuide de você, saiba quem você é, e você se tornará uma pequena luz, né? Que servirá para iluminar um pouco, né, a mente de outras pessoas, ou pelo menos servir de exemplo ou de curiosidade. Então, qual seria a beleza? Onde é que eu estou? A beleza. Ela também atendeu ao seu próprio crescimento. Eu passei pelos 4 estágios, eu cresci através deles, agora eu estou no meu último estágio, eu servi a sociedade exatamente como uma árvore que produz um fruto, e a fruta serve de comida para os pássaros, para as nós, e servem como sementes, né, que são plantadas aqui e ali, até mesmo através dos pássaros e outras criaturas, né? 2 coisas acontecem. As árvores cuidam do seu meio social, e o que é o serviço social? É produzir frutos, produzir sombra, né? Nos velhos tempos se falava que a árvore produz a sombra. Na Índia, no sul da Índia, aquele calor, né, alucinante de 47 graus, você tem a árvore produzindo não somente sementes e frutos, mas produzindo a sombra. Então, você cuida do interesse pessoal. E a semente deste seu autoconhecimento é lançada. E a propagação deste conhecimento, deste autoconhecimento, também é propagada, é mantida. Em toda a criação que você estuda, é muito bem desenhada essa criação. E o ashrama Dharma também é apenas assim. Então, o ashrama de observação do Dharma também é mantido, né, através deste processo sadio que percorre os 4 estágios dentro da cultura védica. Portanto, este ashrama, se uma pessoa passa fisicamente por esses ashramas ou não, ela deve se interiormente, mentalmente, passar pelos 4 ashramas. Esse é o ashrama Vyavasta. Os 4 estágios na vida de um ser humano, né, que servem o propósito de produzir o crescimento espiritual e até mesmo o autoconhecimento. Mas existe o próximo Vyavasta, destinado à saúde e à harmonia da sociedade, que Krishna está se referindo na primeira linha, como Katur Varnyan Maya Ashtra. A divisão quádrupla da sociedade foi criada por mim. Arjuna, eu não sou apenas responsável pelo esquema da vida, eu também sou responsável pelo esquema Varna, ok? So, Varna significa, se não me engano, Jati, que significa nascimento, Varna. Próximo. Arjuna, eu não sou apenas responsável pelo esquema ashrama da vida, eu também sou responsável pelo esquema Varna. Não lembro o que é Varna, mas vai aparecer as 4 divisões. Né? Quantos Varnas e quantos Varnas, divisões, ou classes, ou grupos, e quantos grupos existem? Isso aqui são grupos de pessoas que participam da sociedade de acordo com o karma e com o guna. De um modo geral, Chaturvarna, 4 varnas estão lá. 4 classes de pessoas, 4 classes sociais. O que significa? O que significa que toda sociedade pode ser categorizada em 4. Essas 4 divisões são Brahmana Varna, Kshatriya Varna, Vaishya Varna e Sudra Varna. Ok? Então, essas são as 4 classes sociais
que costumavam ser vistas como as divisões da Índia, castas sociais, mas não são realmente castas sociais, ok? Embora existam castas sociais que são definidas, determinadas por nascimento. Mas isso aqui são definidas por tendências, né, de cada um de nós, de acordo com o guna, os gunas, a configuração dos gunas, que irão fazer de nós pessoas predominadas por Sattva Guna. Então nós fazemos parte do Brahmana, né, do Brahmana Varna, ou pessoas com um pouco, muito Sattva. O Brahmana é aquele que tem muito Sattva, e aí tem Rajas atrás de Sattva e um pouco de Tamoguna, que é necessário também. O Kshatriya são aqueles que impõem a lei e a ordem, né? As forças do exército, militares, etc., etc. Então, esses indivíduos, eles têm o quê? Eles têm uma dominância maior de Rajoguna, mas eles têm Sattvaguna, que permite a eles a discriminação entre o certo e o errado, o justo e o injusto, em teoria, né? Então, nós temos uma predominância inicial, no caso do Brahmana, que é Sattva, por trás dela tem Rajoguna, é invertida, né? No caso dos preservadores, né? Da lei, da ordem, né? O exército, etc., que tem Raja, mas tem Sattva. E depois nós temos uma outra classe, que é a classe de... Não, eu estou fazendo confusão. A segunda classe... deixa eu ler aqui, porque eu não li esse texto, e eu quero ver. São 4 classes. Uma é das pessoas extremamente satívicas. As outras, existe Sattvaguna e existe Rajoguna, que são os grandes empresários, mas eu acho que o segundo são os mantenedores, como se diz? O último são os operários. Vamos ver, eu estou confuso sobre a sequência das duas próximas. A terceira classe é o que gera riqueza. Tá? É a terceira, então tá. Que gera riqueza. O segundo são os administradores, governantes, os policiais, Sim, esse pessoal. E a terceira são os empresários, a classe que estrutura economicamente e financeiramente a sociedade. E os Sudras são aquelas pessoas que têm uma predominância de Sattvaguna, né? De Tamoguna, e que elas servem um propósito muito importante de fazer aqueles trabalhos mais monótonos, né? Que requerem menos inteligência e menos dinamismo, né? Linhas de montagem, por exemplo. Então, a próxima pergunta é: qual é a base desta divisão de classes? Essa divisão pode ser vista de 3 ângulos diferentes. Ele vai a fundo em todas essas análises dessas 4 classes. Portanto, os Varnas também devem ser vistos deste ângulo específico. Quais são esses ângulos? A primeira divisão é baseada em caráter, ok? E o caráter é definido de acordo com a configuração dos nossos gunas, né? Então, nós temos a divisão de gunas. Significa que Svabhava, ou classificação baseada em caráter ou personalidade, e para indicar isso usamos as expressões guna brahmana, guna kshatriya, guna vaishya e guna sudra, ok? Então, são divisões sociais, ou vistas do ponto de vista de nascimento, como castas sociais, mas do ponto de vista social, que existe em todas as sociedades, nós temos as pessoas, né, que são os grandes pensadores, os filósofos, os estudiosos, os professores, né? E nós temos as outras classes de outros indivíduos que têm configurações de gunas diferentes, né? Então, da mesma forma, nós temos a classificação baseada na profissão, karma, ocupação. E se você olhar deste ângulo particular, então usarei o adjetivo karma. Karma brahmana, né? Eu sei, do ponto de vista da configuração do caráter, da configuração dos gunas, nós chamamos essas 4 divisões de guna brahmana, guna kshatriya,
guna, etc, etc, porque é definido, é determinado pelo caráter do indivíduo, mais rajásico, mais tamásico, mais satívico, etc. Mas do ponto de vista de nascimento, okay? De ponto de vista de karma, né? A gente usa a mesma classificação, mas usa um adjetivo diferente. Karma Brahmana, Karma Kshatriya, em outras palavras, é baseado na sua profissão, no seu karma, no seu nascimento, etc, etc. Então, novamente, podemos olhar de um terceiro ângulo, que é do nascimento. Não, ele fez uma divisão entre profissão e nascimento. Em sânscrito, a palavra nascimento é traduzida como jati. Jati significa nascimento, jati não significa casta. Aqui, então, vamos ver se ele vai apresentar para a gente uma diferenciação entre casta e jati, que é o seu nascimento, que na Índia, né, dentro desta estrutura social, né, é conhecida como casta, né? Jati significa nascimento, jati não significa casta. Casta, jati é nascimento, derivada da palavra jan, nascer, e o substantivo abstrato de jan é jati, o que significa divisão baseada em jati, ou divisão baseada no seu nascimento. E quando você olha para a divisão deste ângulo, podemos novamente ter um jati, brahmana, etc, etc, etc. Então, tem pessoas que nasceram, né, numa família de brahmana, e eles são jati, brahmana. Eu pensava que isso significasse casta social. Vamos ver o que mais vai aparecer aqui. De novo, eu vou só abrindo um parênteses, essas estruturas sociais dentro do âmbito da tradição védica, hindu, não é realmente essencial no que diz respeito à autoinvestigação e ao autoconhecimento, mas elas são interessantes de compreender. Tá? Compreender por que as sociedades, no final das contas, são estruturadas do modo que elas são. Fundamentalmente, o que é mais importante é compreender essas divisões do ponto de vista dos gunas, que irá determinar a personalidade e o caráter de cada um de nós, as nossas tendências mais satívicas, mais rajásicas e mais tamásicas. Ok? Nós passamos do horário, a gente volta amanhã a partir deste parágrafo. Eu vou dar uma lida nele para me poder apresentar eles mais claramente em relação a uns aos outros, essas divisões. Alguma coisa da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Então, até amanhã. Ishvara permitindo.